Bom dia. Há cerca de uma semana atrás, eu propus uma pergunta aos alunos, que eu já venho propondo há uns 3 anos ou 4. Eu sou professor de ensino médio, né? E eu acho que não dá para chegar com a matéria pronta. E o que mais se ouve é que é bom você problematizar um tema, né? De maneira que os alunos se ponham um desafio diante deles, né? E a pergunta que eu propus se há uma ordem no pensamento humano. E a princípio qualquer resposta é válida, porque desde que eles parem para pensar um pouco sobre isso, né? E várias respostas são interessantes, né? Todas elas são interessantes. Por exemplo, há quem diga que não, que o pensamento é caótico, que você pensa e o pensamento aparece em ti sem nenhum aviso, sem nenhum querer do próprio sujeito, né? Sem nenhuma intenção. É, por outro lado, há quem diga, eu acho que uma boa descoberta que a gente faz em aula, até para mim, que sou um professor de filosofia, é, e eu gosto de tomar as ideias, né, emprestadas. E, por exemplo, quando o aluno diz que muitas vezes um pensamento surge quando você está sentindo algum tipo de emoção, né? Ou medo, ou felicidade, aí surgem os pensamentos. Dá para pensar que erraram aqueles filósofos que acharam que pudesse existir pensamento unicamente racional, né, desconectado de sentimentos. E os meus alunos de ensino médio são adolescentes de 14, 15, 16 anos, né? Eles foram capazes de se dar conta nos seus pensamentos diários que a causa por trás dos pensamentos, e muitas vezes, eu acho que dá até para dizer sempre, tem algum sentimento, alguma emoção, né? Por exemplo, quando não é uma emoção propriamente, pode ser uma necessidade que se manifesta. Por exemplo, eu tenho fome ou meu estômago está vazio, o pensamento que surge é como eu vou extinguir essa fome, né? Que meios eu vou usar, que alimentos vou comer, onde posso encontrá-los, né? Então, claro que ainda nós não fomos capazes de responder se todo pensamento tem antes de si alguma necessidade ou alguma emoção. Mas pelo menos encontramos alguns exemplos que mostram que o pensamento ele não surge 100% das vezes, né? É, a partir da nossa racionalidade, por exemplo, né? E, portanto, René Descartes ou um Aristóteles, quando acreditava que os pensamentos pudessem ser desconectados de emoções, né? Ou até mesmo Platão, em certo sentido, né? Platão via a razão como um guia, né? Um cocheiro que guiava, né? Que controlava os cavalos da irascibilidade e da concupiscência, né? Dá para pensar que não há pensamento e não há racionalidade sem uma emoção. Ainda que, nesse exemplo da sala de aula, nós não possamos identificar emoção com razão, né? Mas há pelo menos uma conexão estabelecida, muitos dos nossos pensamentos, entre emoção, necessidades e o nosso pensamento que pode ser racional, né? Ou o mais racional dos pensamentos, né? A minha opinião é de que a própria razão é também uma emoção, mas uma emoção bem mais sutil, moderada, esfriada. Portanto, não haveria sentido nesse mundo dualista que a gente vive, né? Emoção versus razão. Se você pensar que a razão também é uma emoção, porque, como o próprio termo diz, a emoção é algo posto em movimento. E a razão também ela se move dentro de nós. Os pensamentos racionais, eles surgem, se desenvolvem, né? Podem chegar a uma conclusão. Portanto, eles se movem dentro da nossa mente.
Eu sou contra qualquer pensamento dualista, né? Acho que não deve haver separações entre as coisas, por exemplo, emoção e razão, por exemplo.